favor, na sua versão. Toda a angústia deles foi ele angustiado. O anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. O anjo da sua presença, não é? Quem está falando nesse versículo através do profeta Isaías é o próprio Deus. Ele está falando de um anjo que contém a sua presença, ou em outra tradução, o anjo da sua face. A referência que Isaías está fazendo, na verdade, que Deus está fazendo a esse anjo, é o que hoje muitos creem que eram as aparições de Cristo antes que ele fosse conhecido como Cristo. As aparições de Jesus antes da sua encarnação como Jesus. E aí eu deixei outros versículos para você lá na sua casa pesquisar, mas nós vamos ler um deles. Êxodo, capítulo 23, versículo 20. Quem era esse anjo misterioso? E por que se crê que ele era uma aparição de Cristo antes da sua encarnação? Êxodo 23, capítulo 23, versículo 20. Eis que envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Respeita a sua presença e observa a sua voz, e não lhe sejas rebelde, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Isso é Deus falando com Moisés a respeito do povo de Deus. Um anjo que contém o meu nome. Quando é que Deus se pronunciou assim a outro anjo? Interessante, né? Quando é que Deus se proclama assim em relação a outro anjo? E olha outra coisa no versículo: porque não perdoará a vossa transgressão. Mas não é só Deus que perdoa pecado? Não é só Deus que perdoa pecado? Não é isso que os próprios fariseus disseram para Jesus lá no Novo Testamento? Quando Jesus disse: os seus pecados estão perdoados, para aquele homem que estava deitado sobre uma cama. Eles rapidamente se levantaram e disseram para Jesus: só Deus perdoa pecado. Daí Jesus, o que Jesus fez? Para vocês saberem que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, então eu falo: toma tua cama e anda. Quem é que perdoa pecado? Quem perdoa pecado é Deus. Né? Então esse anjo tem muito mais de anjo nele. Né? Então é por isso que muitos acreditam que esse anjo misterioso, que traz a face de Deus, era uma manifestação de Cristo antes da sua encarnação. Zacarias capítulo 12, versículo 10. Zacarias capítulo 12, versículo 10. Diz assim: derramarei sobre a casa de Davi e sobre todo o habitante de Jerusalém um espírito de graça e de súplica, e eles olharão para mim, quanto aquele que eles transpassaram. Eles o lamentarão como se fosse a lamentação de um filho único. Eles o chorarão como se chora sobre o primogênito. Nós já lemos esse versículo junto, não lemos? De quem está falando ali? O que significa? Lembra que eu perguntei para vocês o que significa a palavra transpassar? Lembra que eu perguntei? O que significa transpassar? Perfurar. Perfurar. Quem é que foi perfurado? Jesus foi perfurado. Quem é que está falando aqui nesse versículo? É
Deus Pai. Deus Pai falando, Deus de Israel falando através da boca de Zacarias. E ele diz para o povo de Israel, quando vocês me verem, vocês vão me chorar, porque vocês vão ver aqueles a quem vocês perfuraram. Ou seja, o Deus de Israel está falando para eles que aquele que foi transpassado na cruz era não outro senão ele próprio. Né? E que daí, isso, na verdade, isso é uma profecia, isso ainda não se cumpriu. Isso é para o futuro, onde Israel vai ver e vai reconhecer que aquele que realmente que eles crucificaram era o Messias, era o verdadeiro Deus. E por isso é que eles vão chorar, como se estivessem chorando pelos seus próprios filhos que morreram. Então o ensino da Trindade está na Bíblia desde o começo. Só que vai acrescentando, se acrescentando, se acrescentando, até que nós estivéssemos preparados para entender. Não é assim que a gente trata nossos filhos pequenos? A gente explica tudo para eles desde o começo? Não. Muitas vezes a gente diz, faz isso, faz assim, sem dar detalhes, sem dar explicação. Por quê? Porque eles não estão preparados para entender. Preparados para entender o que você quer dizer. Você precisa que eles somente sigam as suas instruções. É assim que Deus também fez através dos tempos. Somente no Novo Testamento é que Deus então se revela e revela a realidade da Trindade de maneira direta, de maneira clara. Nós vamos ver um versículo somente. João capítulo 1, versículo 1. Toda vez que eu falo, quando alguém me pergunta que livro que eu devo começar a ler da Bíblia, por onde que eu começo? Eu sempre digo assim, começa a ler o Evangelho de João. Lê o Evangelho de João, depois você vai para os outros Evangelhos, depois você lê o restante do Novo Testamento, e depois você começa no Antigo Testamento e lê tudo junto. Por que o Evangelho de João? Porque o Evangelho de João, ele te dá um retrato de Jesus que os outros evangelhos não dão. Mateus se preocupava em dizer aos judeus que Jesus é o Messias. Né? Similarmente, prosseguem os outros, Lucas e Marcos. Mas João dá uma fotografia, uma imagem de Jesus completamente diferente. João ele foi mais além da figura de Jesus como Messias. Ele queria mostrar quem Jesus realmente era. E ele faz isso desde o primeiro versículo do seu Evangelho. Leia comigo então. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Você percebe que João ele cerca, ele, através de expressões e de palavras, ele cerca o que ele está querendo dizer? Ele circula a ideia principal que ele tem para que você não tenha como entender uma outra coisa. Veja bem, no princípio era o Verbo. E quando a gente lê princípio, a gente entende antes da criação de todas as coisas. Essa é a ideia que João está querendo dar para nós. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Não é exatamente o ensino que nós temos da Trindade? Que Jesus ele estava
no princípio com Deus, antes de todas as coisas serem criadas, que Jesus era Deus. E João enfatiza os versículos seguintes, que todas as coisas foram criadas por Ele. E sem Ele, nada do que foi criado se fez. Ou seja, João ele foi enfático a dizer essa realidade, que quem Jesus era. E que Deus, o verdadeiro Deus, o Deus de Israel, era Jesus. E que Jesus era Deus. E nós comentamos no domingo passado sobre que há uma tradução por aí que muda isso aqui um pouquinho. Né? Passa uma ideia completamente diferente do que esse texto diz. Eu estava lendo sobre isso e eles dizem assim, que uma comissão anônima, secreta, se reuniu e traduziu as Escrituras e tirou das Escrituras todas as tradições, todos os ensinamentos humanos que foram colocadas nas Escrituras através dos tempos. É isso que eles dizem lá na revistinha deles. Por que eu digo, por que a gente deveria dizer quem participou de uma comissão de tradução? Que nem, por exemplo, a tradução que vocês talvez tenham aí perto de você, a nova versão internacional para o português. Nós já tivemos um membro daquela comissão de tradução aqui na igreja. Vocês lembram? Não. Pastor Abraão de Almeida. Por que se menciona que pastor Abraão de Almeida estava lá e fazia parte daquela comissão? Por que você faz isso? Para dar credibilidade ao trabalho. Porque se você falasse Everaldo Dranca fazia parte da comissão, você já ia saber que o trabalho não era de confiança. Agora, quando você diz Abraão de Almeida participou da comissão, aí é outra coisa. É para dar endosso, para dar credibilidade ao trabalho. Agora, quando você fala uma comissão secreta, uma comissão anônima, por quê? Que credibilidade nós temos disso? Né? Que credibilidade. E outra coisa, tirar da tradução as tradições humanas que entraram através dos tempos. Quando nós lemos todos esses versículos aqui no Antigo Testamento, te parece tradição humana? A doutrina da Trindade? Te parece um ensino humano que foi inserido nas Escrituras? Ou será que João 1, como nós lemos aqui, é simplesmente uma maneira mais clara de apresentar o que a Bíblia já ensinava desde o passado? É isso, queridos, que é o nosso objetivo aqui nessa noite. Que você saiba que você tem nas suas mãos a revelação de Deus sobre o verdadeiro Deus. E que é ela que te mantém caminhando no caminho correto. Todas as vezes que alguém te disser o contrário do que está escrito aí, nesse livro, você saiba que não procede de Deus. Saiba que Deus tomou cuidado de se revelar ao homem, para que o homem não se perdesse de Deus. E Ele deixou o caminho assinalado. E é esse caminho que você tem nas suas mãos. Portanto, tenha cuidado de que você sabe as palavras que estão nesse livro, para que ninguém te engane. Para que ninguém te leve para um outro caminho. Porque é exatamente